Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando agora o nosso sexto bate-papo sobre carreiras profissionais, organizado pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Viçosa. Mais um bate-papo sobre carreiras para ajudar você, aluno do IFAL, a escolher o seu futuro profissional, a sua carreira que você pretende seguir. Então, podem chegando, certo? Boa tarde a todos. E para começar, a gente vai passar para o professor Joanes, que vai falar um pouquinho sobre a área de análise de hoje, a área das carreiras de hoje, que é a área investigativa. O Joanes vai falar um pouquinho o que seria essa área investigativa e quais são as carreiras que fazem parte dela. Joanes. Obrigado, D'Artagnan. Fala, galera do IFAL. Tudo bom com vocês? Olha a gente aqui de novo. Sou o professor Joanes e estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre carreiras profissionais, sobre o seu futuro. E aí, você já decidiu qual é a sua carreira, qual é a sua profissão que você vai seguir? Hoje, dentro desse programa de entrevistas de profissionais, nós vamos falar sobre as profissões da área investigativa. Quem são esses profissionais? São profissionais que têm no seu perfil um desejo por investigar e estudar fenômenos, resolver problemas e identificar soluções. Eles têm um perfil analítico, um perfil investigativo, gostam geralmente de trabalhar isolados, porque têm um cunho muito aguçado para essa investigação. São exemplos desses profissionais: o biólogo, o físico, o químico, o geólogo, o médico, o profissional da tecnologia. E dos 140 alunos que estão participando desse projeto, 68 demonstraram interesse por essas profissões desta área. Então, nós escolhemos as 3 principais profissões, que foi o profissional de tecnologia, o médico e o biólogo, e convidamos eles para estar aqui conosco, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Um bom bate-papo para todo mundo. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, manda para a gente a sua pergunta, que os convidados vão responder daqui a pouco. D'Artagnan, é com você. Obrigado, Joanes, e vamos começar o nosso bate-papo. Antes, eu vou apresentar quem são os nossos 4 convidados da tarde de hoje. Vamos falar com Francine Caetano, que é médica formada pela antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas, a ECMAL, e é professora da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL. Também vamos bater papo hoje com Rodrigo Rosendo, que é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Alagoas e é programador e gerente de produto da Rentalk. Também vamos conversar com Emily Joyce, que é doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco, na área de computação, e é professora de informática pelo Instituto Federal de Alagoas. E também com o Diogo Ulisses. Diogo é biólogo, formado pelo Centro de Estudos de Maceió, o SESMAC, a Fundação Educacional Jaime de Altavila, e é especialista em engenharia florestal e é professor de biologia do Instituto Federal de Alagoas. Então, para começar, a gente vai conversar sobre a carreira de medicina com a Francine. A Francine Caetano ela é médica formada pela ECMAL, ela é pós-graduada em ginecologia e obstetrícia, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP. Ela é também especialização em medicina do trabalho pela Universidade de Campinas, a Unicamp, em gestão estratégica e operacional em recursos humanos pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, e é professora da Universidade de Ciências da Saúde, a UNCISAL, minha querida UNCISAL, que eu trabalhei lá por um tempo, de 2017 até 2017. Então, para começar, a gente vai ouvir a professora Francine, médica, falar um pouquinho sobre como foi essa escolha da carreira profissional, como que ela se descobriu médica, como que foi essa trajetória. Então, Francine, boa tarde, obrigado por aceitar o convite. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer antecipadamente, pelo convite realizado na pessoa do professor D'Artagnan para participar desse momento ímpar sobre as profissões. A minha escolha inicial, foi a medicina. Desde pequena que eu já tinha feito essa escolha e ela foi amadurecendo com o passar dos anos. E com 17 anos eu prestei o vestibular na antiga Escola de Ciências Médicas, pelo qual eu passei, e vim a cursar o curso de medicina. E o desejo, assim, o que foi que motivou
a escolha. A escolha foi ajudar o próximo, querer cuidar da saúde das pessoas. Essa foi a minha principal razão para escolher o curso de medicina. Obrigado, Francine. E assim, é Obrigada. uma carreira muito bonita, né? E aí, como você falou, cuidar das pessoas é o principal ponto, eu acho, né, de um profissional da medicina, ou deveria ser, né? Escolha profissional, nortear esse processo, né, de querer cuidar das pessoas. Muito bacana. E aí, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você tem várias especializações, atua hoje como professora da Uncisal. Essa sua trajetória profissional aí, conta um pouquinho pra gente. Certo. Quando eu terminei o curso de medicina, né, aliás, antes de terminar o curso, eu comecei a dar plantões em maternidades, porque eu pensava em seguir a área da ginecologia e obstetrícia, né? Então, eu dei plantão numa maternidade pública, que era a maternidade Santa Mônica, dei plantão numa maternidade privada, que era a antiga maternidade Santa Lúcia, e numa maternidade filantrópica, que fazia parte do complexo da Santa Casa. E, ao terminar o curso, tive a oportunidade, né, de fazer a pós-graduação no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, no IMIP. Então, eu fiz ginecologia e obstetrícia, de 93 a início de 95. Ao retornar para Alagoas, recebi o convite de estar como diretora do Serviço Médico do Tribunal Regional Eleitoral. E, a partir daí, surgiu a oportunidade de fazer medicina do trabalho pela Unicamp, pela qual eu fui motivada pelos meus professores da Unicamp a seguir também a área da perícia médica. Hoje eu também realizo perícia médica para algumas várias do trabalho daqui do estado de Alagoas. E, em seguida, eu fiz também a outra área, que foi gestão estratégica e operacional em recursos humanos, para adicionar, complementar o meu aprendizado, a minha área de atuação, que eu já tinha feito a escolha logo após a ginecologia e obstetrícia, que foi a medicina do trabalho. Então, gestão estratégica operacional e recursos humanos veio acrescentar a área da medicina do trabalho em termos de conhecimentos. E eu fui motivada também pelo meu professor da Unicamp, professor Satoshi Kitamura, que eu digo que ele é meu eterno mestre. E o professor Satoshi me orientou a procurar a minha antiga escola de medicina e me apresentar para ver se eu poderia entrar como professora convidada. Fui nas ciências médicas, mas lá não existia o papel do professor convidado. Então, eu aguardei o concurso de 1999, que eu ingressei como professora substituta. Depois, em 2000, houve um novo concurso para professora substituta, eu participei, e em 2002 teve o concurso para ficar professora efetiva. E desde então, eu sou professora da minha honrosa antiga Escola de Ciências Médicas, atualmente Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, pelo qual eu tive a oportunidade também de estar em diversos cargos de gestão. Entre eles, eu estive como diretora da Faculdade de Medicina da Uncisal. Estive também como presidente da Comissão de Autoavaliação Institucional, participo também da Comissão do Revalida, fui também diretora do Centro de Ciências Integradoras, e atualmente eu estou como assistente técnica do Centro de Ciências Integradoras. Então, minha atividade, ela está dentro da área do ensino e da área de gestão. Muito bacana, Francine. E aí você mostra medicina, a aula, né? Eu gostaria de falar para os senhores. Pode continuar. Eu acho que você vai falar mais ou menos o que eu ia perguntar, que é sobre, você falou sobre as possibilidades da carreira, que você abraçou várias áreas, né? E aí, assim, pode complementar a sua resposta, mas também colocar isso assim, né? Quem quer fazer medicina, onde que pode atuar, né? Você já deu várias opções, mas além dessa, a gente sabe que tem um leque gigantesco. Então, desculpa aí interromper, mas pode complementar a sua resposta e acrescentando essa dica aí, ou essas possibilidades da carreira para quem quer ser médico.
Certo. Eu também gostaria de falar para os senhores que hoje também estou como conselheira do Conselho Regional de Medicina. E dentro da área médica, nós temos 55 especialidades. E nós temos 59 áreas que a gente, que o médico pode atuar. Então, nós temos 55 especialidades registradas e nós temos 59 áreas que a gente pode atuar como médico. E o que norteia toda a vida profissional do médico é o Código de Ética Médica, que foi revisado, né, recentemente, em 2019, e que está em vigor desde abril de 2019. Ok, Francine, muito obrigado. Assim, 56 áreas de possibilidade de atuação, né? Nem eu sabia que tinha tanta. 59. 59, muito bem corrigido. 59. É um leque de opções, né? Desde a dermatologia, cardiologia, enfim, todas as sub-áreas da medicina. Então, tem realmente um leque de opções, mas eu acho que o principal, né, como você falou, é a questão de querer cuidar das pessoas, né, que é o principal ponto para o médico, né, o profissional da medicina. É isso? É isso. E também uma coisa importante é que o curso de medicina, ele prepara para você ser um médico com conhecimentos gerais. A especialização, ela vai partir do interesse individual do médico. O curso médico, ele não forma especialistas, ele forma um profissional com conhecimentos diversos, que a partir daí, com aquele conhecimento que ele se identifica, ele irá enveredar pela determinada especialidade. Nós temos hoje, dentro da carga horária, né, dos cursos superiores, medicina é uma das áreas que tem uma das maiores cargas horárias dentro dos cursos superiores, de bacharelado. Hoje, na UCISAL, nossa carga horária é em torno de 8.800 horas. E o curso, ele é realizado no período de 6 anos. Ok, Francine. Muito Isso obrigado. Ao nível de Acho Brasil, que né? O curso médico, ele tem duração de 6 anos. sim, é um curso que exige uma preparação muito grande. Então, acho que ficou bem mais claro, assim, eu consegui mostrar o panorama do curso, né, Obrigada. e da área de medicina. Então, eu agradeço muito a contribuição por enquanto. Daqui a pouco a gente vai voltar para você responder algumas perguntas, beleza? Obrigado, Francine, e até daqui a pouco. E aí a gente continua agora o bate-papo, agradecendo a professora Francine, que, pessoal, é de Viçosa, tá? Ela é viçosense, a gente soube hoje, antes de começar aqui a live, então agradecer a presença de Francine, está contribuindo aqui para o Campus Viçosa. E agora eu passo para o professor Joanes, que vai conversar com o nosso segundo entrevistado, na segunda carreira. Obrigado, Francine. Até já. Joanes. Obrigado, D'Artagnan. Olha aí os esclarecimentos da médica Francine, muito legal, né? Olha, você que está participando conosco, manda para a gente a sua pergunta. Lembrando que alguns alunos entraram em contato para dizer que não conseguem por causa da sua internet, mas não se preocupa, porque toda essa live vai ser gravada e disponibilizada no YouTube, para que depois você possa acompanhar aqueles que não puderem estar conosco ao vivo. Bom, a gente vai bater um papo agora muito bacana, também com um convidado, que é um profissional da área de tecnologia, que é o Rodrigo Rosendo. Olha, o Rodrigo é cientista da computação pela UFAL, já trabalha há mais de 10 anos nessa área de tecnologia, trabalha com programação e ele é gerente na HandTalk, que é uma startup super conhecida do mercado alagoano. Rodrigo, seja bem-vindo e já mando para você a primeira pergunta. Por que você escolheu trabalhar com tecnologia? Fala aí pra gente, Rodrigão. Convite, principalmente aí a Manu, que entrou em contato, conheço a Manu da época da UFAL, uma grande amiga. Então, em relação sobre a área de tecnologia, eu tinha um gosto muito
grande sobre tecnologia desde pequeno. Eu acho que eu acabei ganhando isso através do meu pai. Meu pai trabalhava como operador de programação em uma TV, uma rede de TV aqui em Maceió. E eu ia visitar ele várias vezes no trabalho, e eu via ele ao redor de vários equipamentos que eu não sabia nem para que se funcionava, para que era, e aquilo me atraiu muito, me chamou muita atenção. Então, desde a minha adolescência, até a tomada de decisão na época do ensino médio, que foi no período que eu tomei a decisão que eu iria fazer ciência da computação, até não sabendo tanto o que era a ciência da computação, mas eu via que tinha uma sinergia muito grande com as coisas que eu tinha interesse. Eu gostava muito de matemática na época do ensino médio e no ensino fundamental, tinha um gosto muito ligado com essa área, da parte de exatas, né? Então, eu fui pesquisando cada vez mais essa parte de ciência da computação para entender um pouco o que era, como era, para que era, e estava tudo muito relacionado com aquilo que eu sentia desde criança, quando eu estava mais perto do meu pai ali, quando ele via ele trabalhar. Meu pai, em tese, não trabalhava na área de tecnologia, mas trabalhava com tecnologia, mas aquilo ali acabou me despertando esse interesse de trabalhar e atuar na área de tecnologia, né? Então, como eu falei, né, no ensino médio, eu decidi fazer ciência da computação. Então, eu fiz na época ainda não era nem era PSS, acho que vocês estão lembrados aí, alguns de vocês. Então, eu decidi isso ainda mais no segundo ano, e eu passei para a UFAL, né, no curso da UFAL, de ciência da computação. Inicialmente foi um baque muito forte, tinha muita coisa nova para conhecer, muita coisa nova para experimentar, e eu lembro que uma das coisas que mais me incentivaram a continuar no processo e eu descobri novos mundos foi justamente quando comecei a fazer iniciação científica na UFAL. Foi um presente, assim, na minha vida, dentro dessa minha realidade aí na área de tecnologia, porque acho que a Francine falou uma coisa muito boa, muito bacana aí, sobre o propósito, né? Qual o objetivo, qual a motivação dela para atuar na área de medicina. Então, eu conheci justamente através da iniciação científica, trabalhando com pesquisa e também com programação, a possibilidade de unir a tecnologia a um bem comum, para resolver problemas da sociedade. Então, foi assim que me despertou esse interesse. Que legal, Rodrigo. Olha aí uma escolha que vem desde a base, desde as raízes familiares, da identificação, né, desde o processo da adolescência. Rodrigo, a gente fala para um público praticamente da nossa escola, formado por 500 alunos, divididos em 2 cursos técnicos, que é o curso de administração e o curso de informática. Então, muitos alunos vão assistir essa live, estão assistindo e vão assistir depois essa live, e são da área de tecnologia, da área de informática. Você que é um cara super antenado do mundo das startups, trabalha com programação, quais são as oportunidades hoje que um estudante tem e que está focando na área de tecnologia? A minha área é tecnologia, a minha área é informática, eu tenho essa pegada. Quais são as oportunidades que ele vai vislumbrar aí nesse leque para o futuro? Vou trabalhar com hardware, com software, com programação, com segurança de dados. Quais são as oportunidades? Fala aí para a gente, você que é um profissional bem no mercado hoje. Beleza. Então, como eu fiz ciência da computação, eu observo muito as pessoas que estudaram comigo e até estão próximas, né? Então, existem vários direcionamentos. E acho que a ciência da computação é um curso que ele dá essa base para qualquer profissional que é formado nessa área. Então, vai depender muito do interesse, do nicho que você quer atuar, do que você quer seguir. Mas existem várias oportunidades, desde a parte de trabalhar especificamente com banco de dados, administração de banco de dados, especificamente com programação. Programação também é um outro mundo, você pode trabalhar em diferentes frentes. Hoje eu vejo duas áreas muito fortes no mercado, que seria o full stack, né? Trabalhar de desenvolvimento de ponta a ponta, trabalhando com a construção da aplicação como um todo, né? Tanto na parte visual, que vai ser para o cliente, e na parte de servidor, que também pode estar vinculado com infraestrutura, com APIs, enfim. E também tem a área de ciência de dados, que é a área que está crescendo muito, é uma área que está ganhando cada vez mais força no mercado.
não somente empresas que têm a raiz de tecnologia, mas empresas de diferentes ramos, como e-commerce, outras áreas, tipo o jornalismo também. Então, está atuando cada vez mais contratando esse público justamente para poder resolver problemas e automatizar todos os processos, né? Então, por exemplo, na área de e-commerce, você está tendo uma crescente muito grande de chatbots, né, de bots, de usuários de bots. Então, tudo isso é através de implementação, que pode ser com um profissional que trabalha com inteligência artificial, ciência de dados, e entre outros. Então, é uma área que está crescendo e que tem tudo para ainda ter uma demanda muito grande de profissionais para ser captadas. E, além disso, também, eu vejo a possibilidade de trabalhar em outras frentes, como por exemplo, hoje, eu sou gerente de produto, eu trabalho na parte tanto de gestão e liderança de uma equipe, totalmente focada em tecnologia, e isso também é uma possibilidade para quem também tem um perfil e características que estão voltadas para a liderança. Então, eu vejo hoje também a programação como uma habilidade que ela pode ser utilizada por qualquer outra profissão. Então, ela pode estar sempre aplicada em outras áreas. Eu até falei agora com um jornalista, tem muitos jornalistas hoje já estão começando a estudar programação, justamente para utilizar isso como uma habilidade no seu dia a dia. Então, acho que a programação é uma área muito forte, tende a muito a crescer, e o mercado está cada vez crescente, né, na procura de profissionais dessa área. Rodrigo, muito obrigado, muito esclarecedor aí, os seus apontamentos. Daqui a pouco a gente interage novamente para responder perguntas dos participantes. Lembrando que hoje está conosco também uma aluna especial, também bem convidada aí, bem conhecida, a aluna Lara, vários prêmios. Daqui a pouco a gente vai conhecer, ela vai bem dessa área de tecnologia. Jones, deixa eu só acrescentar. Opa, desculpa, complementar? Só acrescentar um ponto que eu acho que é importante, é que na área de desenvolvimento, ela atua mais em um escopo global, né? O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje uma atuação de profissionais que eles estão especificamente atrás de empresas que são aqui de Alagoas, por exemplo. Mas a área de programação, ela atende um escopo global. Empresas de outros países, empresas de outros estados aqui do Brasil. Eu vejo muito isso acontecer, principalmente com alguns conhecidos, colegas de trabalho e amigos que fizeram faculdade comigo, que estão vindo interesse de pessoas, de empresas de outros estados, não somente para trabalhar presencial, mas também para trabalhar de forma remota, né? Que seria o home office, o famoso home office. Então, é uma área que proporciona muito isso. Então, tem essa facilidade e isso você aumenta o leque de oportunidades, porque não é somente as empresas de Alagoas que podem te querer, ou as empresas de Maceió, ou de Viçosa, enfim, as empresas do Brasil inteiro e de outras partes do mundo também. Então, isso é bastante atrativo para quem tem o interesse de crescer na área de programação. Ok, muito obrigado. D'Artagnan, é com você. Daqui a pouco ele volta com o Rodrigo novamente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Joanes. Bom complemento aí do Rodrigo, né, para falar das perspectivas bem atuais aí da área na programação. Valeu aí, Rodrigo, complemento. Obrigado. E agora a gente vai continuar falando de tecnologia, né, trazendo uma pesquisadora nessa área, na área tecnológica, a professora Emily Joyce. Ela tem mestrado em modelagem computacional de conhecimento pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente é doutoranda na linha de pesquisa Linguagem de Programação pela Universidade Federal de Pernambuco. É professora do Instituto Federal de Alagoas no campus Viçosa. Dentre as diversas áreas de pesquisa que a professora Emily atua, estão ênfase na educação à distância, com os seguintes temas: aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem de máquina e processamento de linguagem natural. Então, a Emily vai também continuar falando de tecnologia, trazendo agora um enfoque mais para a área de pesquisa tecnológica que ela desenvolve com muita competência aí lá no campus Viçosa, no doutorado, enfim. E aí, para começar, Emily, boa tarde, agradecendo a participação, por ter aceito o convite. A pergunta é: como que você chegou a carreira de tecnologia, né? A estar trabalhando nessa área, com a pesquisa tecnológica, com a programação, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa sua trajetória, Emily. Então, pessoal, muito obrigada, professor Joanes, professor D'Artagnan, pelo convite.
Diferente da Francine e do Rodrigo, eu costumo dizer que eu não escolhi a área que escolheu. Então, vocês vão entender como é que é isso. Desde pequena, né, que eu tenho um perfil muito curiosa. Então, eu provei já muitas experiências, muitas áreas, né? Então, para vocês terem ideia, já trabalhei com desenho, já trabalhei com confeitaria, já trabalhei como cabeleireira, isso tudo antes dos 18 anos, né? E quando eu completei os 18 anos, eu fui prestar vestibular e eu pedi para que a minha colega me inscrevesse. Aí eu falei, olha, escreva aí administração. E ela, por uma ironia do destino, me inscreveu em sistemas de informação. Para vocês terem ideia, eu não tinha nem computador em casa, tá? Então, foi realmente uma palavra em inglês que se aplica bem a isso, é a serendipity, né? Que é uma surpresa boa. E aí eu comecei a fazer o curso, né? Então, a professora me descobriu, a professora disse, menina, você tem... essa é a sua área, eu não sei como foi que isso aconteceu, mas essa é a sua área. E aí, já no terceiro período da faculdade, eu comecei a iniciação científica, né? E aí, eu pude dar vazão a toda aquela minha ansiedade, curiosidade que eu tinha, né? Então, eu queria saber como eram as coisas do correr atrás, né? A parte de criatividade também. Então, o Rodrigo falou aí da parte de programação. A parte de programação é uma área que exige também muita criatividade, né? Então, eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado. Ao chegar em Maceió, na graduação também, eu tive a oportunidade de estagiar como programadora na Caixa Econômica de Superintendência. Quando eu terminei a minha graduação, eu ingressei no mestrado, já tive a oportunidade de começar a lecionar. Então, eu iniciei como professora nas faculdades particulares, né? E sempre estava relacionada com a pesquisa. Então, nas faculdades particulares, eu sempre buscava orientar meus alunos, orientar a PCC, né? Depois eu tive a oportunidade de ingressar na universidade, de ingressar como professora na UFSAL também, então fui professora na UFSAL, consegui orientar alguns trabalhos em iniciação científica, né? Fui também professora da UFAL, professora substituta da UFAL. Então, já passei por várias universidades, a Universidade Rural de Pernambuco, fui professora efetiva, e então parei no IFAL, né? Então, desde que entrei com o IFAL, a Lara pode dizer isso, a Lara já trabalhou comigo, a gente vem trabalhando com pesquisa. Mas o que é pesquisa, né? O pessoal tem uma visão estereotipada, ou seja, uma visão, assim, senso comum, que o cientista é aquele que vive no laboratório com aqueles tubos de ensaio e tal, né? Mas a pesquisa não é isso. A pesquisa, o cientista, o objetivo dele é interagir com a sociedade, encontrar problemas para que ele possa desenvolver uma solução para aquilo, né? Então, para vocês terem ideia, a minha área hoje, que é aprendizagem de máquina, então a gente está desenvolvendo um trabalho inicial que é, por exemplo, identificar postagens racistas e sexistas no Twitter. Então, isso aí é uma tarefa, identificar essas postagens baseado no conhecimento que eu já tenho. Tá? A máquina, ela não é inteligência ao ponto de ela já saber de tudo. Então, para que a máquina ela possa identificar uma postagem racista, sexista, eu preciso antes treinar essa máquina. Como? Com experiências. Então, eu digo para a máquina, olha, essa postagem aqui, ela é sexista, ela é racista. E aí a gente vem, professor D'Artagnan, para o contexto, né? Então, essa pandemia toda, vocês devem estar por dentro que no mundo hoje nós temos diversos grupos de trabalho, e diversos grupos de trabalho interdisciplinares, né? Então, qualquer que seja a área que você vai escolher, você pode ser um pesquisador. E a nossa área, Rodrigo, que é a área de computação, ela tem essa
grande vantagem, essa coisa maravilhosa, linda, que é de interagir com todas as áreas de conhecimento. Filosofia, sociologia, medicina, né? E aí, Emily, aproveitando essa sua fala, eu vou puxar o gancho para a segunda pergunta já, né? Falar também que a Rayane aqui, Rayane Hortêncio, botou a mãe, minha orientadora eterna, para você, mandou uma mensagem aqui. E aí eu quero, puxando do que você estava falando, puxar o gancho para a segunda pergunta, que é justamente as beijão para ela. Beleza. Para você falar um pouquinho sobre as possibilidades para a carreira de pesquisador, de um modo geral, e para a pesquisa na área tecnológica, né? Que é a sua área. Então, você estava falando sobre essa interdisciplinaridade, essa possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, multitransdisciplinar, com várias áreas de conhecimento. Então, explica um pouquinho para a gente quais são as possibilidades de quem quer enveredar por essa área da pesquisa e da pesquisa tecnológica. Então, D'Artagnan, vê só, nesse momento, né, de pandemia, o Covid-19, coronavírus, então, os cientistas de dados, os cientistas, meus colegas de trabalho, a gente tem reunido esforços, né, para auxiliar a sociedade da melhor forma. Então, um problema bem básico é como é que eu sei que um paciente está com Covid-19 ou não, né? É um problema binário, é decidir se ele está ou não. Então, aí eu posso tomar essa decisão baseado em dados, baseado em, olha, fulaninho, digamos que a Maria está lá, tem febre, tem dor de cabeça, tem tais sintomas. E aí eu consigo dizer, olha, ela estava com esses sintomas e estava com Covid-19. E o outro, o Zezinho lá, estava com tais sintomas e não estava com Covid-19. Então, tem uma base de dados, né, que a gente chama de anotada. O que é anotada? É que eu tenho as variáveis, né, lá todos os sintomas, e anotada é o resultado. Eu tenho lá Covid-19 ou não. O nosso grande problema, como eu já havia falado, é ter essa base de dados nesse momento, né? Porque a gente não tem esses dados. Então, a grande dificuldade dos cientistas nesse momento é trabalhar com dados anotados, para que a gente possa treinar a máquina, né? Aí é que vem a aprendizagem de máquina. Então, a aprendizagem de máquina, ela toma a decisão, é um sistema de apoio à decisão. Eu costumo dizer que a máquina ela não toma a decisão, ela apoia o ser humano na decisão. Tá? Então, baseado nesses dados que ela já tem, e chegar um novo caso, aí eu posso identificar se ele é Covid-19 ou não. Então, como eu falei, a área, ela trabalha, tem vários grupos de trabalhos interdisciplinares. Então, ela interage, ela desenvolve software para a área de medicina, biologia, administração, como o Rodrigo já falou. Então, é uma área que inerente à área das áreas, tá? Além de resolver seus próprios problemas. Então, é isso, D'Artagnan. Beleza, Emily, acho que ficou muito claro assim, as possibilidades, né? E acho que é muito importante essa abordagem interdisciplinar que você está colocando aí, de trabalhar com várias áreas, né? Ciência é isso também, principalmente também. Muito obrigado, Emily, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Vou passar agora para o professor Joanes, certo? Que vai continuar com o nosso quarto e último entrevistado de hoje. Joanes. Obrigado, D'Artagnan. Obrigado, Emily. E aí, pessoal, você está gostando do nosso bate-papo? Manda para a gente a sua pergunta. Vamos interagir nesse momento. Nós temos vários convidados especiais hoje para responder a sua pergunta e ajudar você a tomar as melhores decisões quando a questão é o seu profissional. A gente agora vai bater um papo muito massa com um professor muito querido também da galera, que é o professor Diogo. Olha, o Diogo Ulisses, biólogo, ele é especialista em engenharia florestal, é professor de biologia do IFAL e de outras escolas. Diogo, seja bem-vindo. Biologia das profissões também, muito comentada pelos nossos alunos. E eu já mando para você a primeira pergunta. Por que você escolheu biologia, meu caro? Me diga aí. Olá, gente. Mais uma vez, boa tarde a todos, né? A todos aí que estão online com a gente, né? Os convidados aí.
Agradeço aí, primeiramente, viu, Jonas, o convite, certo? Para bater esse papo, eu acho muito, muito pertinente, muito rico, é muito rico no momento, né? Essa nossa adolescência de hoje em dia, né? É o seguinte, na verdade, eu comecei, né, muito novo, e eu sempre, a gente, quando é criança, a gente sempre nos inspira, né? E na época de colégio eu tinha uma professora, na verdade eu tive duas professoras de biologia que foram maravilhosas, né? E eu sempre tive essa tendência, eu sempre gostei muito da questão dos assuntos, né, que eram trabalhados na escola relacionados à saúde, né? E aí, para a gente encurtar, porque quando eu me empolgo, eu vou me embora, falo mesmo, e eu resolvi prestar vestibular na UFAL para medicina e no SESMAC para ciências biológicas. E acabei que, como vou até usar a palavra aí da EMS, acabei que a profissão me escolheu, porque, na verdade, eu fui aprovado nas ciências biológicas, mas não fui aprovado para medicina. E hoje, né, professor, né, eu quero até lembrar aqui o pessoal que eu já tenho tempo aí de sala de aula, já 19 anos que eu dou aula, tá? Comecei a dar aula muito novo, e hoje eu digo sempre para esses adolescentes que, às vezes, é a profissão que nos escolhe, como a Emily falou aí, né? Não somos nós que escolhemos a profissão, né? Eu tenho tá aí a Francine, que é da área médica, né? Que ela é médica. Eu costumo sempre dizer a esses adolescentes hoje em dia que escolhem muito medicina, né? Medicina é o carro-chefe dos vestibulares hoje, de uma forma geral, isso é indiscutível. Eu costumo sempre dizer para eles, para você cursar medicina, você tem o dom de ser médico. Você não vai cursar medicina só por uma canseira, né? Como alguns jovens hoje procuram a medicina por uma questão financeira. Eu quero ser médico porque eu quero ganhar, né? E por trás de um curso de 6 anos, fora, né, as especializações que você vai fazer, existem outros pormenores. Não é só a questão financeira que está envolvida, tá? A biologia, assim, eu sou muito, né, muito feliz realmente me identifiquei muito com a parte de biologia. Logo no vestibular, que eu comecei a cursar biologia, o meu curso, inclusive, é licenciatura, vale ressaltar, tá, gente? Você que nos ouve aí, que a ciências biológicas licenciatura, existe a ciências biológicas bacharelado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho de cada uma delas. E o meu curso é licenciatura, mas na época que eu estava cursando biologia, eu tive a oportunidade de estagiar no IMA, no Instituto do Meio Ambiente. E eu passei muito tempo estagiando no IMA, como bolsista da FAO, projetos CNPq, e lá eu aprendi muita coisa. Eu gostava muito dessa parte de pesquisa, de estar no laboratório, de fazer análise. Eu ia para dentro da lagoa, eu trabalhava com projetos que trabalhavam com análise da contaminação dos pescados da Lagoa Mundaú e Manguaba na época, então eu ia para dentro da lagoa, eu gostava muito. Mas aí vem o destino e me escolhe mais uma vez para eu seguir outro caminho, né, que foi quando eu prestei concurso público, na época do governo Ronaldo, né, a quem nos ouve aí, os meninos do IFOL que nos ouvem eram muito pequenos, né, lá por volta do ano 2000, 2001, o governo Ronaldo Lessa, ele abriu o concurso público e eu passei no faculdade para professor e fui dar as minhas primeiras aulas, né, como docente. Foi uma experiência muito, muito rica para mim. Comecei a dar aula numa escola que, coincidente ou não, era ali próximo do IMA, ali em Bebedouro, na parte do Mutange, certo? Eu funcionava naquela região, dava aula à noite, e aí fui enveredando, né, como a gente fala, pelo caminho da docência. Fui, né, aprendi muito dando aula, ganhei muita experiência, e aí chegou um momento que chamado para uma escola particular aqui de Maceió, né, que foi o antigo INEI, certo? Que hoje é o COC, tá? Eu dei aula por 5 anos lá, foi a minha primeira escola particular onde eu dei aula. Lá eu aprendi a dar aula em escola particular, né? Porque a pegada da aula numa escola particular, a pegada de você dar aula numa escola pública, queiramos a gente ou não, são realidades completamente diferentes, tá? Então eu tive que realmente, porque na escola particular, se você não der conta do recado, você está fora, como uma empresa privada qualquer, certo? Então eu tive que realmente, né, me modificar e por aí vai, né?
Comecei a dar aula também em pré-vestibular, foi aí que eu comecei a dar aula em pré-vestibular, porque pré-vestibular, na verdade, é uma área que você pode ser docente, que é totalmente diferente de uma sala de aula de escola, né? São pegadas completamente diferentes, o ritmo é uma batida completamente diferente, você entrar numa sala de um pré-vestibular para dar aula e você entrar numa sala de aula para dar aula, são duas coisas completamente diferentes, até porque no pré-vestibular você tem que usar do seu poder de síntese. Você não pode nem ser tão extenso, nem ter pouco, porque você tem tempo para começar e terminar assunto, tá? Por conta justamente dos vestibulares que virão. Né? Então, você é cobrado muito nesse sentido, uma experiência muito rica. E aí eu fui dando aula, e acabei que gostei muito, hoje sou muito satisfeito, certo? Como eu disse agora, a questão da licenciatura, ela abre esse leque. Então, no meu caso, eu sou biólogo, tá, gente? Você que nos ouve, eu sou biólogo, perante o Conselho de Biologia, tanto o bacharel como o licenciado, eles são biólogos. Eu sou biólogo registrado no Conselho Federal de Biologia, tá? Eu tenho minha carteira de biólogo, eu posso atuar biólogo em laboratório, como eu posso dar aula. O bacharel, ele tem uma desvantagem, tá? Quem faz a biologia bacharelado, ele vai cursar as disciplinas do bacharelado, mas ele não pode ir para a sala de aula. Ele pode atuar com pesquisa, ele pode atuar numa empresa privada, ele pode atuar como um consultor, tá? Mas ele não pode ir para a sala de aula, a não ser que ele, dentro da grade curricular dele, ele pague aí as disciplinas da área da licenciatura, principalmente de pedagogia. Se você deixar, eu passo a tarde toda falando aqui, viu? Olha, peraí, deixa eu te fazer uma pausa. Você está muito bem, super massa, mas eu quero fazer uma pausa para pegar um gancho na sua fala, para fazer uma não, vá. Já que muitos se identificam com biologia e, consequentemente, são muitos alunos, são seus alunos também, devem se identificar com o professor Diogo também. Diz aí para esse aluno, diz aí para a gente, quem faz biologia, quem estuda biologia, quais são os ramos, quais são as áreas de atuação? Pode ser professor de biologia, pode trabalhar com pesquisa, fala aí para a gente, complementa um pouco o que você já estava falando, mas explica para a gente quais são as áreas aí do biólogo. Certo. Quando eu comecei a lecionar, eu tive essa visão melhor, sabe, Jones, de como o biólogo ele podia atuar, né? Então, eu entrei no concurso do Estado, houve o concurso do Instituto Federal e eu entrei no Instituto Federal. E sempre quando eu dei aula e que eu escuto um aluno dizendo que é biologia, que se encanta pela biologia, eu sempre dou digo os dois lados da moeda. Biologia é muito bom, é um curso muito bom, muito rico mesmo, não é porque hoje eu sou biólogo. Dentro da biologia você pode atuar em várias áreas, como, por exemplo, vou pegar a fala da Emilis. Existe uma área da biologia chamada bioinformática, que é justamente a informática, a área dela, do Rodrigo, que está aí, associado à biologia. Tá? Nós temos uma outra área, é uma área que está em bastante, e que foi a área que ajudou aí na questão da descoberta do coronavírus, né, que é a área de biologia molecular, certo? Quando a gente fala de biologia molecular, a gente fala muito dessa parte de genoma, e por aí vai. Outra área é a própria genética em si, tá? Tem uma área também da biologia chamada biorremediação, que você trabalha com fungos e bactérias, certo? Relacionado à questão do meio ambiente. A biologia, gente, ela tem a área também, muita gente escolhe oceanografia, que inclusive no Recife nós temos o curso, nós temos especializações nessa área. Ah, professor, mesmo que eu faça o bacharelado ou o licenciado, eu tenho essas opções de fazer especializações nessa área? Tem sim, tá? Só que eu coloco sempre, viu, Joanes? Eu coloco sempre para os alunos que, diante do Conselho de Biologia, ambos são biólogos, certo? Tanto o licenciado como o bacharel, tá? Só existe uma ressalva. O bacharel, ele só pode com a área de pesquisa. Ele pode atuar num laboratório, análise clínica no laboratório, junto com um biomédico, tá? Muita gente confunde muito biologia com a grade de biomédica. São cursos que têm grades e algumas matérias bem semelhantes, mas são cursos diferentes, tá? Os conselhos são diferentes. Tem um conselho de biomedicina, tem um conselho de biologia, tá?
Mas o licenciado ele leva uma certa vantagem, porque além de nós sermos biólogos, então a carteira do biólogo, você pode atuar na pesquisa, você pode atuar em uma dessas áreas que eu citei aí, biólogo, bioinformático, você pode atuar porque você tem a carteira de biólogo e você pode dar aula. Você pode atuar na área de licenciatura, você pode atuar na área de docência. Tá? Então, sempre os alunos, quando chegam para mim, eita, professor, acho massa a biologia, quero fazer biologia, né? Eu justamente faço esse esclarecimento para que o aluno ele possa ter conhecimento do todo e não ficar amarrado àquela ideia minúscula. Tá? Olha, Diogo, a gente continua conversando com você e todo mundo querendo fazer biologia também, mas eu vou fazer uma pausa aqui, vou passar para o D'Artagnan. E você que está nos acompanhando nessa live e quer saber mais sobre biologia, sobre biólogos, sobre todas as diversidades de sub-áreas que existem dentro dessa profissão tão rica, manda para a gente a sua pergunta, você que está nos acompanhando pelo Instagram. Daqui a pouco a gente volta, Diogo. D'Artagnan, agora é com você. Tá, joia. Obrigado, Diogo. Obrigado, professor Joanes. E agora a gente vai, antes de passar para o segundo bloco, tá, pessoal? Hoje são 2 blocos. O segundo bloco vai ser mais curto, um bloco de perguntas. A gente vai falar com a nossa aluna, Lara, que vai iniciar as perguntas do segundo bloco já já. Mas antes, para apresentá-la, né, para vocês, Lara, dá um oi para a gente. Tudo bom, Lara? Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou estudante do 4º ano aqui do Instituto Federal de Alagoas, campus Viçosa, e sou completamente apaixonada por ciência e tecnologia. A forma como eu, de certa forma, comecei a escolher essa carreira para a ciência da computação foi um pouco enrolada, porque, como os professores citaram no início, eu estava entre a realidade e uma coisa que eu gostava muito, que eu queria seguir, mas eu não saberia se eu ia me dar bem na área, se eu ia conseguir dinheiro e vários outros tipos de coisa. Mas, enfim, depois que eu entrei no IFAL, que eu comecei o curso, que eu vi como realmente era a coisa, eu vi que aquilo ali era para mim e eu tive certeza que eu iria seguir naquela área. Muito bacana, Lara. E aí, mas ela tem pergunta para os convidados, né? Que bom, né? Que quando a gente tem essa definição, né? De gostar de uma área e já definir como a Lara tem. Então a gente inicia já o próximo bloco com as perguntas e as considerações finais dos nossos convidados, iniciando as perguntas pela aluna Lara. E aí você pode deixar sua pergunta só registrando aqui a presença do Jefferson, do professor Judenberg, Tassiana, Beatriz, que estão acompanhando e prestigiando aqui a nossa live. Obrigado a todos por estarem acompanhando. Então, por enquanto é isso. A gente vai dar uma pausa e, no máximo, em 5 minutinhos, a gente está de volta com as perguntas. Não é isso, Joanes? Isso mesmo. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta, pessoal. Até já. Até já.